Olá, tudo bem? Meu nome é Ulisses Soares, professor de História, e nós vamos trabalhar com você agora um tema bem interessante, tá? Um tema muito interessante que é relacionado a quê? Que é relacionado a isso aqui, ó. Olha o nosso tema, que loucura que nós vamos trabalhar com você. A nossa Segunda Guerra Mundial. Tá? O que nós encontramos interessante quando você trata da nossa Segunda Guerra Mundial? Então nós estamos aqui entre o ano de 1939 e o ano de 1945. Tá? Quando você fala nessa Segunda Guerra Mundial, olha só que loucura, nós vamos encontrar alguns textos que colocam para você a seguinte ideia, que essa nossa Segunda Guerra, ela seria uma continuação, olha só, uma continuação da primeira. Aí você fala assim, mas por que uma continuação da Primeira Guerra? Porque a Primeira Guerra, aquela guerra que aconteceu entre 1914 e 1918, teoricamente teria sido a guerra para acabar com todas as outras. Detalhe, deu certo? Não, não deu por quê? Porque ela não conseguiu resolver os problemas inerentes àquilo que seriam as grandes potências europeias. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar que a nossa Segunda Guerra Mundial, ela vai apresentar para nós, portanto, algumas situações interessantes, como, por exemplo, a nossa Alemanha, tá? Quando você pensa na nossa Alemanha, a Alemanha vinha avançando com as ideias nazistas, tá? E dentro desse avanço do nazismo, o que acontece com a nossa Alemanha? A Alemanha vem propondo simplesmente a ideia do chamado espaço vital. O espaço vital alemão, cara, era o quê? A Alemanha simplesmente dizia que ela deveria conquistar as regiões que haveriam povos de origem germânica. Então, essa conquista do espaço vital fez com que a nossa Alemanha entrasse num processo de expansão territorial. Então, a grande situação que nós temos é que esse espaço vital, ele acabou sendo convertido num processo de expansão territorial. Resumindo, a nossa Alemanha começou a aumentar de tamanho. E quando a nossa Alemanha foi aumentando de tamanho, o que aconteceu? A nossa Alemanha, olha só que loucura, tá? Ela tem interesse na região daquilo que foi chamado de Áustria. Tanto é que nós temos o famoso Anschluss, a anexação da nossa Áustria. A anexação daquilo que seria a famosa Tchecoslováquia, tá? Essa Tchecoslováquia associada ainda à questão da expansão sobre a famosa região dos Sudetos. Então a nossa Alemanha, ela estava num processo de expansão territorial. E essa expansão territorial, portanto, para ela, era exatamente a noção que você tem da famosa conquista do chamado espaço vital. Fechou? Então percebam, a Alemanha nesse momento de expansão, portanto, passou a ser a pedra no sapato dentro daquilo que seria a nossa Europa. Ao mesmo tempo, o que você vai encontrar? Nós temos, por exemplo, a presença daquilo que seria a nossa Itália. A Itália também está num processo A Itália também está num processo de expansão. Por que a Itália está num processo de expansão? Porque, olha só, a nossa Itália avançou sobre a Etiópia, olha só, no ano de 1935. Então, em 1935, a nossa Itália avançou sobre a região da chamada Etiópia, que ela já tinha tentado conquistar a Etiópia lá no século XIX. Na época do chamado neocolonialismo, a nossa Itália avançou sobre a região da Etiópia, mas tomou uma surra, bicho, na época inclusive chamava-se Abissínia, tá? Na famosa Batalha do Bardo, em 1896. Aí quando chegou em 1935, ela avançou em direção àquilo que seria chamada Etiópia. E nós encontramos ainda, num período imediatamente anterior à guerra, a nossa Itália avançou sobre aquilo que seria a famosa Albânia. Agora observe só que loucura, a Albânia, ela avançou sobre a Albânia no mês de abril de 1939. Só para você ter uma ideia, a guerra começou em setembro de 1939. Ou seja, alguns meses antes da guerra, a Itália avançou sobre a chamada Albânia. Agora, olha só que loucura. A Alemanha está se expandindo sobre a Áustria, por exemplo, aqui em 1938. A nossa Alemanha está invadindo a região da Tchecoslováquia e Sudetos também em 1938. Então você vai observar que antes a Itália dominar a Albânia, a nossa Alemanha também vinha se expandindo. Então percebam que essa expansão da nossa Alemanha passou a ser a grande pedra no sapato que nós tínhamos aonde? Dentro da chamada Europa. Aí o que vai acontecer? A Europa ficou preocupada com isso aqui. Então observe só que loucura, nesse ano aqui, ó, de 1938, tá, foi feita uma conferência, olha só que loucura, e essa conferência foi chamada de Conferência de Munique.
Então agora repare só que loucura. Na conferência de Munique, cara, o que aconteceu? Reuniu-se representantes da Itália, olha só, foi para lá o nosso Benito Mussolini. Foi para lá o nosso garotão chamado Adolf Hitler, tá? Também foi o primeiro-ministro da nossa Inglaterra e foi o representante da nossa França. Então os quatro se reuniram em 1938. Detalhe interessante, não tem guerra ainda. Nós estamos anteriores à guerra. Então o que aconteceu em 1938? Em 1938 nós tínhamos uma preocupação. A Itália havia invadido a Etiópia 3 anos antes. A nossa Alemanha havia invadido a Áustria, a Tchecoslováquia e a questão dos Sudetos. Então a nossa Alemanha está crescendo, dizendo que nós temos que conquistar aquilo que seria o chamado espaço vital. Muito bem. Aí os quatro se reuniram para discutir essa expansão da Alemanha. E nessa discussão, o que aconteceu? A Inglaterra e a França, tá? As duas começaram a conversar e chegaram à seguinte conclusão. A França virou para a Inglaterra e disse assim: rapaz, a Alemanha está se expandindo. É um processo de conquista do espaço vital. Beleza? Beleza. Mas a Alemanha tem uma pedra no sapato. Qual é a pedra no sapato da Alemanha? É um trocinho chamado Polônia. Por quê? Porque ao final da nossa chamada Primeira Guerra Mundial, nós criamos a nossa Polônia. Então a Polônia foi um paísinho criado ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? E essa Polônia queria uma saída para o porto de Danzig. Eu queria uma saída para o Mar do Norte. E aí o que aconteceu? A nossa Alemanha então ficou assim, ó. Isso aqui era Alemanha. Isso aqui era Alemanha. Tá? Então significa dizer que aqui você montou o famoso corredor polonês. Quer dizer, o corredor polonês era uma pedra no sapato da Alemanha desde o final da Primeira Guerra Mundial. Afinal de contas, a Alemanha ficou dividida em dois. Imagina que loucura. Você estava na Alemanha, de repente você resolvia chegar à Alemanha, mas tinha que passar pela Polônia. Então, Inglaterra e França chegaram à seguinte conclusão: isto aqui é uma pedra no sapato da Alemanha. Só que esta Polônia, olha que loucura, cara, é interesse também do Império Russo. A Rússia também tem interesse na região da Polônia. Então, o que a Inglaterra disse para a França? Falou, vamos fazer o seguinte, se a gente ficar quieta, se a gente não falar nada, a Alemanha, ela vai invadir o corredor polonês ou não? Vai. E se a Alemanha invadir o corredor polonês, ela vai brigar com a Rússia, que tem interesse na Polônia? A Inglaterra disse vai. Então, e se a gente ficar quieto? Olha só que loucura. E se a gente ficar quietinho? Qual foi a proposta? A proposta foi essa aqui, ó. A nossa Inglaterra e a nossa França chegaram à conclusão, nosso sumido vídeo, chegaram à conclusão que a melhor situação a fazer era a chamada política do apaziguamento. Presta atenção, olha que nome lindo, a política do apaziguamento. E o que seria a política do apaziguamento? A política do apaziguamento é isso aqui, ó. Nós vamos ceder para manter a paz. Agora preste atenção, que loucura. Nós vamos ceder para manter a paz. O que a Inglaterra e França conversaram entre si? Vamos fazer o seguinte, vamos permitir que a Alemanha domine essas regiões. Não tem problema, nós não queremos guerra na Europa. Então nós estamos cedendo territórios para a Alemanha para que nós pudéssemos manter a paz na Europa. Claro isso? Então nós estamos cedendo territórios para a Alemanha para manter a paz na Europa. O que as duas conversaram secretamente lá no banheiro? As duas correram para o banheiro e conversaram o que lá no banheiro, quietinhas as duas? Elas conversaram o seguinte, vamos ficar quietinho, porque quando a Alemanha invadir o corredor polonês, a Alemanha, logicamente, vai brigar com quem? Com a Rússia. Ou seja, a nossa Alemanha nazista irá brigar com a Rússia comunista, disputando a Polônia. Por isso que nós vamos adotar essa famosa política do apaziguamento, que é você ceder para manter a paz na Europa. Aí você vai dizer, nossa, então nós estamos num jogo de estratégia para tentar manter aquilo que seria a paz dentro da Europa? Exatamente isso, essa seria a noção. Porém, qual é o cuidado que você tem que ter? A nossa Alemanha, do Hitlerzinho, ela tinha tudo, menos a bobeira. A bobeira não fazia parte da Alemanha, tá? O que a nossa Alemanha faz? Então, observe só. Em 1938, nós fizemos, então, a Conferência de Munique.
Inglaterra e França cederam territórios para a Alemanha para manter a paz na Europa. Por qual motivo? Já já a Alemanha invade o corredor polonês e ela vai brigar com a Rússia. O nosso Hitlerzinho chamou em 1939, observe só, ainda não tem a guerra. Nós estamos no mês de agosto, presta atenção, ó, nós estamos no mês de agosto de 1939. A nossa Alemanha, olha só, a nossa Alemanha entrou em contato com a Rússia. Olha que lindinho, tá? Com a nossa União Soviética. Ele entrou em contato com a nossa Russiazinha. Esse acordo foi um acordo que nós vamos chamar de Ribbentrop-Molotov, ou seja, o Molotov russo, o Ribbentrop alemão. Esse acordo também foi um acordo de não agressão. Olha que coisa linda, um acordo de não agressão. Qual é a tradução de um acordo de não agressão? Olha só, a Alemanha virou para a Rússia e disse assim: Rússia, eu vou invadir o corredor polonês, tá? Mas eu vou ficar apenas com o corredor polonês. Você fica com o resto. A Rússia perguntou: mas o que eu tenho que fazer em troca? A proposta foi: você não deve se manifestar. Ó, você fique quietinha. Eu, Alemanha, vou invadir o corredor polonês, eu fico somente com o corredor e o resto da Polônia é seu. Fechou? Fechou. Então, simplesmente, a Alemanha e a nossa Rússia fizeram um acordo, que é o chamado acordo Ribbentrop-Molotov. Repare, nós estamos no finalzinho de agosto. Olha que coisinha linda, finalzinho de agosto. A guerra não começou ainda. Olha que loucura. Então nós temos, portanto, que esse foi um acordo firmado entre Alemanha e Rússia, que é um pacto de não agressão. Tranquilo? Uma semana depois, tá? No dia 1º de setembro, olha só, de 1939, 1º de setembro de 1939, a nossa Alemanha, olha só, a Alemanha faz o quê? A Alemanha invadiu o corredor polonês. Cara, olha só que loucura. Aí você vai dizer assim: nossa, então a França e a Inglaterra tinham razão? Sim, tinham razão. A Alemanha vai invadir o corredor polonês? Vai. E quando o Hitler invadiu o corredor polonês, o que a Inglaterra fez? Telefonou para a França e disse o quê? Ó, cara, é o que a gente queria. Lembra que nós falamos? A hora que a Alemanha invadir o corredor polonês, ela vai brigar com a Rússia. Beleza? Beleza. Invadimos o corredor polonês e a Rússia não se manifestou. Motivo, tá aqui, ó. O motivo é esse. Ela tinha um acordo de não agressão. E de repente, quando simplesmente a Rússia não se manifestou, por qual motivo? Ela simplesmente, quando a nossa Alemanhazinha invadiu o corredor polonês, ela pegou o resto da Polônia para ela e ainda assim se expandiu em direção à chamada Finlândia. Ou seja, a nossa Russiazinha aumentou o seu território. Portanto, para a Rússia foi fabuloso essa invasão da Alemanha em direção ao corredor polonês. Quando Inglaterra e França perceberam que a guerra que elas queriam não aconteceu, o que acontece então? Já que a Rússia não se manifestou contra a Alemanha, é aqui que nós temos, portanto, que Inglaterra e França, tá aqui ó, Inglaterra mais a nossa França, tá? As duas simplesmente entraram em guerra contra a Alemanha. Fechou? Então esse marca o início da chamada Segunda Guerra Mundial. Então esse é o panorama que você tem quando você pensa em relação à nossa chamada Segunda Guerra. Então a Segunda Guerra vai envolver exatamente esse panorama. Então foi uma estratégia utilizada pela Alemanha de Hitler para conseguir o quê? Para conseguir pegar a parte da Polônia e não ter de imediato uma briga contra quem? Contra aquilo que seria a nossa Russiazinha. Perfeito? Aí você vai dizer assim: nossa, Oli, então vamos ver se eu estou entendendo. Então a guerra começa em 1939, exatamente. A Rússia não está participando? Não está participando. Porém, quando eu chego em 1941, o que aconteceu? Em 41, a Alemanha lançou mão daquilo que seria a famosa Operação Barba-Roxa, ou a Operação Barba-Ruiva. E nessa operação que nós temos em 41, a Alemanha invadiu a Rússia.
ou seja, aquela neutralidade que eu criei em 39, a Alemanha acabou com essa neutralidade em 1941, quando a Alemanha invadiu aquilo que seria a nossa Rússiazinha. Perfeito? Então esse é o panorama inicial que você tem quando você pensa em quê? Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Gostou? Curte aí, compartilhe e terá mais vídeos sobre Segunda Guerra Mundial. Aguarde. Até a próxima.